A agricultura familiar também é formada pelas quitandas. Pois é, são as quitandeiras e os quitandeiros de Minas Gerais que fazem um trabalho genial. Em Barão de Cocais, inclusive, é tema de festa. E o nosso AgroB de hoje fala sobre as quitandas, fala de Barão de Cocais, fala do agro. É o AgroB que está chegando no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, e você que está acompanhando a gente pela internet, youtube.com/canal Viver Brasil. É muito bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre as quitandas. Eu tenho a honra de receber aqui no programa a Rejane Beatriz Mendes, que é extensionista da Emater em Barão de Cocais, que trabalha com as quitandas, próximo aos quitandeiros. Muito bom ter você aqui, viu? A alegria é nossa, a satisfação é nossa de estarmos aqui hoje. E agradecer por ter vindo de Barão de Cocais até aqui ao programa. Coincidiu, né? A agenda coincidiu. Sim. E foi muito bacana. E a gente falando sobre as quitandas de Minas Gerais. E para falar das quitandas, a gente tem que falar de história, né? A gente está falando de séculos e séculos aí de história das quitandas em Minas, né? Sim. A ocupação da nossa região, né, Barão de Cocais está inserido no Circuito do Ouro, né, no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. O ciclo do ouro, né, quando ele iniciou a ocupação do território, ele trouxe para as minas, né, muita gente, né, e ao mesmo tempo faltou comida, né, então as pessoas começaram a buscar alternativas de alimentos, né. As receitas que vieram da Europa, com os portugueses, aqui elas ficavam com dificuldade de serem executadas por conta das farinhas. Uhum. E aí é que foi se buscando os produtos similares na terra para produzir as farinhas, assim como a mandioca, batata doce, inhame, né? E que as nossas receitas tradicionais foram sendo criadas a partir daí, dessa transformação das receitas europeias, nessa necessidade da área ser ocupada. Pois é, e o detalhe é que nessa ocupação e nessas questões todas, chegou-se a uma conclusão de que quitanda em Minas é tudo aquilo que acompanha o café, menos o pão, né? Ou seja, todas as variações. E o milho tem uma participação Sim. muito grande, né? Se a gente tem 90% das propriedades rurais em Minas, elas têm um milho, Sim. o milho acabou sendo um ingrediente que foi, quando a gente vê a broa de fubá, você tem todos, né, os outros ingredientes que foram se compondo ali para formar as quitandas, né? Sim, então nessa busca de receitas, né, similares às europeias, o milho se prestou muito bem a esse papel, né? Porque o milho se transforma em farinha e são vários subprodutos, né? E as quitandas foram englobando e abraçando esse ingrediente muito fortemente, né? Além disso, a mandioca também, né, foi sendo agregada a esses ingredientes. A batata doce, né, também, né, a farinha de batata doce, dá quitutes deliciosos, né? Então, foi todo esse trabalho aí de utilização dos nossos recursos, né, que tinha no Brasil Colônia e que seria insumo para a produção dos alimentos, né, das quitandas, para toda aquela população que estava ocupando o nosso território naquele momento, né? Pois é, hoje em Barão de Cocais são quantos os quitandeiros, entre quitandeiras e quitandeiros, né? Olha, Fabiano, é grande o número de quitandeiras e quitandeiros no município. É uma tradição da agricultura familiar, né? Que é passada de geração em geração. A gente vem trabalhando aí com cerca de 50 quitandeiras e quitandeiros, né? Mas no município tem muito mais do que 50. Tem, obviamente, está aí computado aquelas pessoas que estão usando a quitanda já como profissão, como trabalho. Sim, porque a quitanda, ela está na cozinha do mineiro, né? Sim, agora mesmo, você que está acompanhando o nosso programa, está passando aquele cafezinho, já querendo, né,
já está esperando para comer uma quitanda, que você comprou de alguém que fez uma quitanda muito boa, ou você mesmo está fazendo uma quitanda. É assim, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, hoje no município a gente tem quitandeiras em vários estágios, assim, pensando na comercialização e na produção. Então, aqui a gente tem aquelas quitandeiras mais antigas, que às vezes produz só mesmo para o consumo e vem passando essa receita para as novas gerações. A gente tem quitandeiros mais novos que receberam essa herança e passaram a desenvolver essa produção de quitandas como atividade profissional, né? E sustentando família, né? Tudo a partir dessa atividade. Então, assim, a gente trabalha num universo muito grande de quitandeiras, né? Desde aquelas que, às vezes, faz mais pelo consumo de casa, né? Para encher as latas na sexta-feira, né? Para ficar cheias as latas no final de semana, porque é uma tradição de Minas, né? As famílias têm costume de produzir várias quitandas, rosquinha de nata, de amoníaco, broinha de fubá, e encher as latas da despensa, né? Para o consumo ao longo da semana, para não ficar naquela dependência de um pão de farinha, né, que você tem que buscar na padaria. Então, o consumo das quitandas, ele se dá dessa forma. As famílias se preparam ao longo da semana. E nessa da questão das quitandas, a gente sabe o trabalho muito bem feito que é feito hoje pela Emater, que vocês fazem acompanhando os agricultores no dia a dia. Sim. Por acaso você está falando aqui da quitanda, mas você acompanha tantas outras questões na cidade, né? Sim. Sai acompanhando tudo. Mas no caso das quitandas, qual que é? Eu aprendi uma coisa aqui no programa, até meio repetitivo, mas Sim. acaba sendo que o agricultor ele não precisa ser ensinado e sim lapidado. Quitandeiro, então, precisa de uma lapidação mínima ali, né? Mas precisa talvez de um acompanhamento mais de gestão, de ter uma noção maior de mercado. É isso que talvez é o grande diferencial dessa parceria hoje forte, Secretaria de Agricultura, Emater e tantos, a Prefeitura, né, da cidade. Sim, a Prefeitura é parceira nos trabalhos, Como né? é que é isso lá? Pois então, a quitanda como para degustação para a família, ela é feita dessa forma que eu te falei. Próximo ao final de semana, se enche as latas e o consumo se dá ali para as visitas, né? Alguém que queira degustar aquelas delícias, né? A própria família. Essa lapidação que você fala está muito relacionado às necessidades do consumidor, né? Esse produto, ele para sair dessa cozinha, né, onde ela é produzida e para chegar ao consumidor final, ele precisa de passar todo por um processo, né, principalmente da gestão, né, daquele empreendimento, da questão sanitária, né, da vigilância sanitária, né, ele precisa ter condições sanitárias para garantir um produto de qualidade na mesa. Ele é um produto sem conservante, então ele precisa de um trabalho de marketing, de apresentação do produto para o consumidor de uma forma diferenciada de um produto da indústria. Então, a gente tem todas essas linhas para serem trabalhadas e a gente vem trabalhando, né? A equipe local do escritório da Emater de Barão de Cocais vem trabalhando há mais de 15 anos com essas meninas e meninos, né? Os meninos são minoria, mas tem uma presença grande, né? Tem sim. A tradição tem sido passada tanto pelas meninas quanto para os meninos, né? Então, a gente vem trabalhando, inclusive, essa transmissão desse trabalho aí, que é no caso do concurso, né, da festa, que é com os quitandeiros mirins, né? Que assim, é um grande orgulho para a gente trabalhar com as crianças, né? Que já estão ali, né? Envolvidas com a produção, né? E fazer com que elas percebam que aquela atividade ela pode gerar renda, ocupação, né? E mesmo uma profissão, né? Você pode se profissionalizar no fazer quitandas, né? E você está falando dessa questão da diferença, né, para o produto industrial, Sim. que eu acho muito interessante é quando a agroindústria é muito importante, sensacional. Mas eu acho curioso é quando a agroindústria tenta imitar um pouco aquela quitanda, não fica a mesma coisa, né? Não é outra coisa, não fica gostoso da mesma maneira e tal, mas a quitanda artesanal, aquela quitanda feita ali dos moldes mineiros é a que conquista, né? Verdade. Além da forma de fazer, né, que é muito importante, né, ser tradicional no município, eu acredito que os ingredientes da agricultura familiar é que dão esse sabor diferenciado, né? No nosso município, a quitanda, tradicionalmente, ela é assada em forno a lenha. Né? Então, tem todo um preparo daquele forno, né, da temperatura. Então, isso tudo é que dá um diferencial no final, o sabor na quitanda, né? Aquela fumaça da lenha, né?
ela impregna um sabor diferenciado, né? Mas a gente tem essa questão da preocupação do consumo, né? É um produto de qualidade, mas que ele não tem conservante. Então, a indústria às vezes tenta, né, valorizar o produto dela, mas realmente não consegue chegar ao que a gente fala, que é aquela quitanda da roça, aquela quitanda que você toma lá na cozinha, né? No produtor rural, né? Que tem um sabor diferenciado. Sabor diferente. Né? Agora, na hora da venda dessa Sim. quitanda, na festa, aí o grande público tem um acesso ali e tal, é o público direto. Certo. Mas já tem o B2B, já que é do produtor para uma loja, produtor para um restaurante. Isso acontece de uma grande proporção já? Sim, nós trabalhamos várias linhas de comercialização com os agricultores, né? Com as quitandeiras, no caso. O principal são as feiras, né, que a venda é direta. Então, a gente tem feira dentro do município uma vez por semana. Uma vez por mês, a gente tem uma feira específica de quitanda no município. Fora isso, a gente já participa de feiras em Belo Horizonte, na cidade administrativa, na Assembleia. Retornou agora na cidade administrativa recentemente, né? Exatamente, retornou recentemente. Então, a gente procura levar esse produto, essa história de Barão de Cocais, né, a um público cada vez maior. A gente sempre busca isso. Com relação a essa coisa do comércio, né, a gente tem hoje em Barão de Cocais um produtor, no caso Santiago e Andréia, né, que a gente é uma vai família. Conhecer daqui a pouquinho, viu? Santiago e Andréia, nosso telespectador vai conhecer no segundo bloco. Então, eles já avançaram, né, nas etapas aí desse trabalho, né, com a vigilância sanitária, com a elaboração de rótulos, né, que atendam às necessidades do consumidor, né, e hoje eles já estão dentro do supermercado, em Barão de Cocais. Já estão vendendo e tal. E aí, no caso das quitandas, segue aquele mesmo padrão para as vendas fora, como o IMA, por exemplo, tem certificado? Sim. Vai ter esse mesmo caminho também das quitandas? Sim. Já tem gente já com essas certificações? Porque a gente tem acompanhado muitos produtores, né, que produziam ali o morango e não vendiam ali só na região, agora estão conseguindo vender para mais lugares. Está acontecendo esse processo com a quitanda? Sim, né? No caso das quitandas, que são produtos de origem vegetal, quem é responsável pela inspeção sanitária é a vigilância sanitária. Então, nós temos hoje em torno de 10 quitandeiras que já obtiveram, né, esse selo, esse alvará da vigilância, né, que é todo um processo de melhoria das instalações, melhoria dos processos, né, tanto de produção como de embalagem, né, e pós-produção também, né, armazenamento, né, até chegar no consumidor. Então, a gente já conseguiu avançar bastante. A gente quer que mais quitandeiras abracem, né, essa importante ação que é de buscar a inspeção sanitária. E também até por uma questão cultural, viu? Quando a gente encontra com as pessoas de São Paulo, eixo Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, vai falar das questões mineiras, lembra do pão de queijo demais, mas quando você chega com uma quitanda, um bolo de fubá, eles são muito mais apaixonados pelo bolo de fubá, porque o pão de queijo lá tem também, né? Não é a mesma coisa, mas tem um simulacro lá de um pão de queijo, né? O pão né? de queijo já avançou no Brasil afora, né? Então, todos os estados a gente consegue, em visita, encontrar um pão de queijo, né? Agora, as quitandas, realmente, eu acho que tem a ver muito, assim, com a questão da validade, da não utilização do conservante. Sim, né? Atravessar a estrada. Exatamente, né? Para avançar mais o território aí, a gente ainda tem que percorrer um caminho aí, né? De trabalhar melhor a questão sanitária, né? E buscar aí processos que deem condições desses produtos andarem o Brasil afora, né? Muito legal. Regiane, a gente vai para o intervalo. Sim. Na volta a gente vai conhecer, se a internet ajudar, a Mirtes, que está com a gente tentando fazer uma conexão para falar com a gente aqui, direto aqui no programa, e também vamos acompanhar um depoimento do Santiago, esse que você já citou, junto com a esposa. Tem uma história muito legal, inclusive, quero saber um pouco mais disso, porque ele tem uma história que estava num setor da mineração, foi para a quitanda, abraçou a história, uma mudança de vida. Eu quero saber se tem mais pessoas assim como o Santiago. Okay. A gente vai para o breve intervalo e volta rapidinho com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. É já já.